Provérbio, capítulo 8, verso 32 ao 36. Assim está escrito. Olha, essa mensagem vai ser mais evangelismo. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem o meu caminho. Ouvi a correção. Não a rejeiteis, sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Pois todos os que me aborrecem amam a morte. O versículo que mais me chamou a atenção, eu queria ler só ele mesmo, mas quis fazer uma leitura maior. É o 35 e o 36. Porque o que me achar fala de encontro. Achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará. Tem versão que tem estrupará a sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. Rapaz, esse versículo é tão forte que ele traz um constrangimento dentro da pessoa. Nós olhando 3,16 do Evangelho de João, lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus já veio ao mundo. É o homem que tem que buscar. É todos nós que temos que procurar encontrá-lo. Isaías disse assim para Israel: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Não é brincadeira. Não se pode perder tempo. Deve-se aproveitar a primeira oportunidade que tiver. Em 5:24 do Evangelho que escreveu São João, lá está escrito assim. É o próprio Jesus que fala. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, eu estava outro dia escutando o sermão de um padre. Ele, diante da igreja, dos fiéis dele, ele estava falando, reclamando da cerveja. Muita gente tomava cerveja, mas que a cerveja não traz benefício nenhum, nenhuma bebida alcoólica. E ele classificou todo o pecado e embaraço como um escorredor para o inferno.
Ó, Salomão já disse assim, ó, porque o que me achar, achará a vida. E alcançará favor do Senhor. Nesse corredor, quem estiver nesse corredor, mas que ainda não morreu, ele ainda pode se safar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo ao Filipenses, eu vou procurar aqui, que ele é muito interessante. Pelo que 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Eu só quero esse agora. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão, olha a geografia, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esses que encontrarem a Jesus, ele encontra favor do Senhor. Achou o Senhor. Quem achar o Senhor, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Em 3:20 de Filipenses, está escrito assim, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É esse que se deve buscar. É com esse que o homem deve se encontrar. Aqui, essa palavra achar está falando de encontro. Achará a vida e alcançará a favor do Senhor. A segunda parte, o segundo versículo, é que é bem forte. Mas o que pecar contra mim, estrupará ou violentará a sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. O homem deve fazer ou empregar força para alcançar a vida, rapaz. Para achar o Senhor. Está escrito em 2 Crônica, no capítulo 33. Fala de Manassés, um dos filhos de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. A tribo de José foi dividida no meio. Esse Manassés que eu estou falando, ele não é filho de José, ele é filho de Ezequias. Que quando Ezequias morreu, ele assumiu. Agora fez tudo o que desagradava a Deus. Uma idolatria terrível. Na casa do Senhor, ele colocou até ídolo, rapaz. Os filhos dele, ele passou pelo fogo tudinho. Isso tudo para provocar a ira do Senhor. Mas em 33, 11 de 2 Crônica, está relatado na Bíblia que os assírios prenderam ele lá no espinheiro e levaram cativo. E naquela ocasião,
a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, rapaz. Orou ao Senhor, seu Deus. Quer dizer, ele buscou a Deus. Para onde o idólatra vai? Para a condenação. Para onde quem não tem Jesus vai? Para a perdição. Era para onde ele ia. Mas ele procurou Jesus. Procurou Deus em oração. E o interessante é que Deus livrou ele. Livrou ele e fez ele voltar para o trono dele. Ele voltou a reinar. Quando chegou lá em Judá, o que é que ele fez? Ele começou a adorar ao Senhor, a destruir o que tinha feito e a fazer lugares de adoração ao Senhor. Essa é a fortuna que tem aquela pessoa que encontra-se com o Senhor. Quando encontra-se com o Senhor, ele encontra a vida. Ó, nós já falamos da história de Bartimeu. Você conhece também a história de Bartimeu. Bartimeu, quando soube que Jesus ia passar, rapaz, ele gritou, ele clamou. Ele queria se apegar a Jesus. Ele sabia que a esperança dele ficar boa, dele ficar bom, era Jesus. E o interessante não é só isso, não, rapaz. É que Jesus parou e mandou buscar ele e perguntou o que ele queria. Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, então vê. A tua fé te salvou. Está vendo? Além dele ficar bom, dele poder enxergar, a Bíblia relata que Jesus Cristo falou para ele que a fé dele se salvou. Ele tinha fé, mas essa fé só foi acionada depois que ele se encontrou com Jesus Cristo. Ele saiu da condenação, porque aceitou, encontrou-se com Jesus. Quem se encontra com Jesus é feliz em sua vida. Ó, em 2 capítulo de Jonas, e no 1º e 2º versículo, a Bíblia relata que Jonas estava lá no ventre de um peixe. Humanamente falando, é impossível a possibilidade dele sair com vida. Mas ele sabia dessa razão, desse motivo, e procurou buscar a Deus. No verso 2, ele próprio está dizendo que clamou do ventre do inferno. Está vendo? Ele ali, espiritualmente, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Quem se encontra com Deus, ele, além de achar favor, como diz o versículo, ele tem a vida. Jonas saiu do ventre do peixe e foi fazer a obra do Senhor. É um encontro com Deus, foi um encontro com Deus de uma pessoa que estava em desobediência. Quando eu venho imaginar esse mundo, essa época, eu vejo um mundo em desobediência, que está precisando, a maioria, não é totalmente, é a maioria, que está precisando de encontro com Deus. Jonas era desobediente, mas teve um encontro com Deus. E ele teve sorte, porque isso aconteceu antes que ele morresse.
antes que ele morresse, ele teve a felicidade de ter um encontro com Deus. Eu vou falar um testemunho. Faz anos que eu li, que eu não vou dar o nome, não. Um pastor aí do Rio de Janeiro foi fazer um culto, dirigir um culto em uma congregação distante que passava pelo Matagal. Ele chegou lá no Matagal, chegou no lugar do culto, dirigiu o trabalho e uma mulher começou a dançar no meio do culto. Era um demônio. Ele foi lá e expulsou. O demônio saiu da mulher. Quando ele voltou, geralmente o trabalho encerra de 9 horas, era mais de 9 horas, naquele caminho estreito, estrada de barro, aí ele viu um homem vir em direção dele. E era um vulto. Ele conta que aquele homem se jogou em cima dele e que disse, lá tu me expulsasse. Eu quero ver aqui. Segurou na garganta dele, ele ficou sem fôlego, mas o pensamento dele disse, o Espírito Santo que está em ti, ele te dará força. Socorreu ele e o demônio pulou. Ó, saiu dele. Ó, veja bem, isso é muito interessante. O demônio, eles são todos obedientes. Eu não encontrei na Bíblia, em lugar nenhum, que Jesus, o discípulo, expulsaram o demônio para ele não obedecer a voz. A não ser o caso dos irmãos Seva, que não tinha nada com Cristo. Aí, então, ele se deu mal. Voltando, Daniel, lá em Daniel, no capítulo 3, no verso 28 e 30, lá está a história de Nabucodonosor. Mas veja bem, Nabucodonosor era um incrédulo de qualidade, rapaz. Ele destruiu, escravizou Jerusalém, levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá para a Babilônia, o lugar onde eles estavam. E lá na Babilônia, ele se encontrou com Deus, de tal forma que ele chegou aí para o campo comer capim, né? E lá, foi através de uma profecia de Daniel. Ele levantou os olhos e disse que só o Altíssimo tinha poder. O capítulo 4 do livro de Daniel foi escrito por ele, rapaz. E ele pregou para toda a nação. Por que ele fez isso? Porque ele encontrou-se com Deus ali naquele lugar. Quem encontra-se com Deus, ele encontrará favor para a sua alma, que é o meu desejo, é o nosso desejo, de que as pessoas saiam do seu comodismo e busquem a Jesus, busquem a Deus, porque, na certa, eles encontrarão conforto para a sua alma. Jesus, quem aceitar o Filho de Deus como verdadeiro e único Salvador, Deus tem plano maravilhoso para realizar na vida dele. Quem tem Cristo em sua vida, ele tem um relacionamento bom com Deus e, por fim, a vida eterna.
Quer dizer, vai viver a vida eterna com Deus. E quem não tem Cristo em sua vida vai receber uma condenação eterna, não vai viver uma eternidade fora da presença de Deus. Agora, eu já citei aqui, e vou citar novamente, um princípio maravilhoso. É porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A barca de salvação está aí. O porto seguro está aí. A base firme e poderosa para que toda a humanidade encontre a salvação está em Cristo Jesus. Lá em João, no capítulo 10 e no verso 10, está escrito que ele diz assim: o ladrão não vem para matar, roubar ou destruir, mas eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Está vendo? Quem experimentar Jesus, quem aceitar, tiver ele, é claro que vai ter vida com abundância, porque ele é o Pai da eternidade, conforme o que Isaías escreveu, lá no capítulo 9, e versículo 6 do seu livro. E o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Está vendo? Pai da Eternidade. Quer dizer que, se ele é Pai da Eternidade, ele veio antes, Jesus veio antes da eternidade. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 8, lá na parte B, que ele foi o cordeiro morto que morreu desde a fundação do tempo. Outro princípio, viu? Para nós se agarrar. Para aqueles que não têm Deus se agarrar. É Romanos, capítulo 6, e o verso 23, que diz assim, ó: o salário do pecado... Você viu que o verso 36 da leitura diz que quem pecar violentará a sua alma e certamente ama a morte. 6:23 de Romanos diz assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito através de Jesus Cristo. Está vendo? O pecado, o homem, através do pecado, tem a sua alma violentada, mas está aí a solução. Jesus, que é um dom gratuito. Ele nos dá a vida eterna. Nabucodonosor, Faraó, rapaz, nas pragas da rã, ele pediu para Moisés orar, disse assim, ó: tu tens a glória de Deus sobre ti. Aí Moisés disse: quando queres que eu ore por ti? Ele disse: amanhã. Certamente amava a morte. Ele aborreceu. Certamente ele amava a morte. Por último, vamos chegando ao fim. Veja a alegria de quem se encontra com Jesus. Nós observamos que Jonas gritou lá do inferno. Já estava perdido a situação. Era um desespero total. Quem se lembrava de Jonas ali naquele lugar? Quem sabia que o peixe tinha engolido ele? Só o marinheiro que estava à mercê da morte. Mas Deus estava vendo tudo. Quando ele clamou, Deus ouviu. Em 3:8,
de Atos dos Apóstolos, vai Pedro e João orar, lá na Porta Formosa. Aí encontra-se com aquele paralítico. O paralítico pediu uma esmola para ele. Ele disse assim, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Deu Jesus para ele, rapaz. Em nome de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o autor e consumador da fé, rapaz. É a Jesus que eu devo direcionar, que nós devemos direcionar, que o mundo deve direcionar a sua fé. Aí ele disse, em nome de Jesus, levanta-te. Pegou na mão do coxo, daquele paralítico, e levantou, ele andou, rapaz. A alegria dele foi tão grande que a Bíblia fala que ele, lá em 3:8 de Atos dos Apóstolos, que ele andava, saltava e louvava a Deus. Não tinha quem segurasse mais o homem. Ele estava alegre porque se encontrou com Jesus. Ele não quis fazer o contrário. Quando eu falo assim, eu chego a me lembro daqueles camaradas que fizeram aquele teatro lá em Garanhuns, lá no Santander também, escarnecendo de Jesus. Essas pessoas certamente amam a morte, mas Deus... Tem um versículo, eu já citei esse versículo uma certa vez, vou citar agora. Mas quem conhece a verdade vos libertará. E todo aquele que é liberto, ele é livre. Jesus quer libertar o homem do seu pecado. Jesus quer, é interesse dele, dar vida eterna ao homem. Mas o homem tem que procurá-lo. Quem achar o Senhor, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Amém. Deus forte, eterno e poderoso, nós te agradecemos por todos os benefícios que tu tens nos concedido, pela palavra que tu tem me dado, e te peço, Pai Celestial, que essa palavra seja endereçada ao coração de alguém, transformada, Senhor, na necessidade de cada um, fazendo com que, Senhor, surta um efeito positivo. Deus amado e eterno, pois é em nome de Jesus que te agradeço. Amém.